Minha amiga e meu amigo, finalmente e graças a Deus, o carnaval chega ao fim. E com ele vem a oportunidade dos brasileiros sair do mundo da fantasia e voltar para o mundo normal. Com o fim do carnaval, o Brasil volta à sua normalidade. E ao voltar para essa normalidade, os brasileiros que ao longo desses dias de folia viveu embriagado pelos acontecimentos, fantasiosos naturalmente, é impossibilitado de ver os verdadeiros acontecimentos que afligem a nossa sociedade, vão deparar agora com um festival de bizarrices cometido ao longo desses dias. Para começar, Janja, a primeira dama e esposa do presidente Lula. Essa pulou o carnaval em Salvador em todos os dias de evento. Nada contra a primeira-dama pular o carnaval. A questão é que ela, como primeira-dama, exerce a função de mãe da nação. Todos sabemos que ao longo desses dias também um forte temporal castigou o litoral norte do estado de São Paulo, trazendo destruições enormes e provocando em torno de 50 óbitos, sem contar as centenas e centenas de desalojados e desabrigados. A senhora Janja, como mãe da nação, ela teria o dever, não a obrigação, mas o dever de estar encampando uma campanha solidária para socorrer os nossos irmãos de São Paulo que sofrem, gemem e pedem socorro. Não faz sentido uma mãe sair para a folia enquanto os filhos estão ao relento, debaixo d'água, sofrendo. Pois bem, já parou para pensar se o presidente, neste momento, fosse Bolsonaro? E que a primeira-dama, Michele, fosse pular carnaval enquanto a população está padecendo devido aos fortes temporais? Por certo, o mundo cairia. Toda a imprensa do consórcio, a esquerdopata, cairia sobre a família Bolsonaro, fazendo aquilo que eles mais sabem fazer: atacar, atacar e atacar. Contudo, esse acontecimento serve para medir a sensibilidade dessas pessoas. Eles não estão no poder para ajudar o Brasil e os brasileiros. Eles estão no poder para se beneficiar. Eles não estão aí para servir ao Brasil, mas se servir do Brasil. Ou seja, fazendo fanfarras num momento difícil em que os brasileiros vivem, fanfarras essas com dinheiro público. Os brasileiros precisam abrir a mente e os olhos para essa gente. O outro fato, lamentável, deplorável, foi o ministro da Justiça, Flávio Dino, o comunista. Esse, no último sábado de carnaval, saiu num bloco denominado Os Comunas. Para quem não sabe, comunas é um nome pejorativo que se dá aos comunistas. E nesse bloco ele estava fantasiado de guerrilheiro com um bonezinho característico usado por Ernesto Che Guevara. Ou seja, ele saiu fantasiado de revolucionário Che Guevara. Aliás, o simples fato de sair fantasiado de Che Guevara e glamorizar o comunismo já é grave. E essa gravidade se acentua muito mais de uma forma desmedida quando ela é feita por um ministro da Justiça, pois todos sabemos que o comunismo
tirou mais vida de pessoas ao redor do mundo que todas as guerras juntas. Foram 100 milhões de vítimas fatais nas mãos dessa ideologia. Basta ver o que acontece na China, Cuba, Venezuela, na Coreia do Norte e na Nicarágua, aonde existe esse modelo, o modelo comunista de administrar. É só dor, sangue, fome e sofrimento, opressão, falta de liberdade. Enfim, senhoras e senhores, esse movimento comunismo deveria ser banido no Brasil, como é banido no mundo o nazismo. Então, a gente vê um ministro da Justiça fantasiado de guerrilheiro fazendo esse tipo de glamorização a um partido que tirou vida de negros, de religiosos, de gays, que caça a liberdade aonde quer que eles administrem. É preocupante. É o fim dos tempos. Mostra que o Brasil é o avesso do avesso do avesso. Mas o carnaval do ano que vem é inevitável. Vai vir. Se o ministro ainda tem a pretensão de desfilar num bloco dos comunas o ano que vem, a recomendação que eu dou para ele não é que ele saia de Ernesto Che Guevara, que ele não saia fantasiado de guerrilheiro, mesmo porque o guerrilheiro, até pela sua própria atividade de ação, são magros. Não existe guerrilheiros sobrepeso. E o ministro, todos sabemos, ele tem problemas de sobrepeso. Assim sendo, a recomendação que eu dou para ele, para o próximo carnaval, se for desfilar, é não mais sair de guerrilheiro, mas sim de rei Momo. Fica mais adequado. Falando das fortes chuvas que aconteceu em São Paulo, que culminou com uma tragédia, perdas de vidas, como eu já mencionei no decorrer desse vídeo. O presidente Lula sobrevoou aquele estado. Em seguida, se reuniu com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Paz, meus senhores. Como que se não fosse trágico? Não sei se é para sorrir ou para chorar. Não sei se o presidente agiu com sonceira ou com cinismo. Ele anunciou para socorrer os municípios afetados uma destinação de apenas 2 milhões de reais. Ele está de brincadeira. Destinar 2 milhões de reais para socorrer vários municípios afetados pelas fortes temporais. E ainda tem agravante. Destinou 2 milhões para socorrer vários municípios, mas para a atriz Cláudia Raia, ele destinou, através da Lei Rouanet, em processo de captação, 5 milhões de reais. Ou seja, para socorrer o povo, 2 milhões. Para socorrer Cláudia Raia, 5 milhões. Então, tudo isso mostra o quanto esse governo é marcado pela insensibilidade social e o descompromisso com o bem-estar do povo. Fala-se que é o pai do povo, na verdade, nem padrasto é. Se for o pai do povo, é um pai desnaturado, que não se importa com seu povo. 2 milhões? 2 milhões? Era melhor não ter anunciado nada. Isso é a falta de respeito com o Estado de São Paulo e com o seu povo. Vale lembrar que São Paulo é responsável por 40% do PIB brasileiro. Espero que a população de São Paulo esteja antenada para ver o quão irresponsável é o presidente Lula. Agora, um outro tema que certamente vai entrar em voga é a Covid. Nesses dias, antes e durante o carnaval, para se viajar de avião, obrigatoriamente tinha que estar de máscara. Não questiono o mérito. O fato é que, como para viajar de avião, obrigatoriamente tem que estar de máscara,
Porém, para circular o carnaval, não se faz necessário usar máscara, aonde sabemos que as aglomerações são gigantescas. Como também a gente não viu por parte do governo, através do Ministério da Saúde, nenhuma recomendação para prevenção contra essa doença que ainda está no nosso meio e veio para ficar. Porém, o governo trata, neste momento de carnaval, como se a coisa tivesse acabado, zerada, como se o risco já não mais existisse. Eu quero acreditar que todo esse silêncio e omissão é parte de um processo orquestrado pelo governo, pela mídia que ganha com o carnaval e pelas empresas que têm interesse econômico, em especial as vendedoras de bebidas alcoólicas. Acredito que eles vão falar em Covid, que eles vão falar em medidas preventivas, mas a partir de agora que o carnaval chegou ao fim. Ou seja, esse pessoal fez esse evento ignorando os riscos, botando a população em riscos com a sua saúde. Ou seja, é uma atitude um tanto quanto criminosa. Aí eu me pergunto, está na hora, já podemos chamar Lula de negacionista? E aquela outra palavrinha que ele costumava chamar Bolsonaro? Ou devemos esperar um pouco mais? Para finalizar, minha amiga e meu amigo, nada contra o carnaval. O carnaval faz parte da nossa cultura, está no calendário cultural e é parte do folclore brasileiro. O que é condenável é a forma em que o carnaval é usado. A promoção da violência, roubo, ceifação de vidas, coisas do tipo intolerância religiosa em que fazem glamorização ao satanismo e, ao mesmo tempo, execração do cristianismo em pleno desfile. Tudo isso é lamentável. Porém, o carnaval é aquela ferramenta que faz parte daquela receita do pão e circo para embriagar a população de maneira com que ela não veja as arbitrariedades e as bizarrices que acontecem ao seu redor. Voltando agora do carnaval, voltando agora à realidade, saindo do mundo da fantasia e entrando no mundo real, pois o Brasil volta à normalidade a partir de agora, os brasileiros vão se deparar com coisas inimagináveis em um país sério. Aí só nos resta a pedir que Deus continue protegendo a nação brasileira e dando norte à mesma para que possa um dia trilhar os rumos da ordem e o progresso.